Nosso convidado agora ele vai nos ajudar a compreender o conceito de diversidade segundo as visões do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e do Supremo Tribunal Federal, o STF. A gente vai conversar sobre discriminação no trabalho, ações compensatórias e os diversos aspectos da diversidade, com o juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Felipe Bernardes. Felipe, obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo. Felipe, a palavra é sua. Vou lembrar aqui para quem está acompanhando a gente que pode enviar suas perguntas pelo chat, pelo nosso bate-papo. Conforme for dando tempo aqui ou tiver a ver com o assunto, a gente passa para o Felipe. Obrigada. Felipe. Luciana, bom dia a todos aí que escutam, né? Tanto presencialmente quanto à distância. Presencialmente, muito pouca gente pela pandemia. Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje, debatendo um tema tão importante. Me sinto feliz, me sinto honrado de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da experiência. É muito difícil falar depois da professora Vólia, né? A Vólia, a gente sabe que é uma grande referência, enfim, que realmente, né, domina os temas aí, com uma didática muito grande, mas vou tentar passar um pouco da minha visão, né, com relação a esse tema. E antes de entrar no tema da diversidade em si, eu vou aproveitar o gancho da fala final da Vólia, que é um tema que está bastante em evidência e preocupando bastante os empregadores aí, com certeza, né, e as confederações e as federações também, que é essa lei nova, que é a Lei 14.151, que saiu na semana passada. E eu concordo com a Vólia quando ela disse que essa lei, a tendência, a interpretação que aparentemente já até se firmou entre o pessoal que a gente conversou, né, professores e estudiosos, é a interpretação no sentido de que essa necessidade de afastamento ela se aplicaria para todas as gestantes, de qualquer setor e de qualquer porte de empresa e até para o empregador doméstico também. Não sei se as confederações, se as federações pretendem fazer alguma coisa junto ao Supremo Tribunal Federal, e vou falar um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal aqui, né? Eu fico bastante à vontade para falar sobre o Supremo, porque estudei bastante a jurisprudência do Supremo agora recentemente, estou publicando um livro novo agora justamente sobre o direito do trabalho no Supremo Tribunal Federal, e estudei a fundo, assim, eu pude estudar todos os temas trabalhistas lá, e talvez eu consiga, por isso, né, não por prever o futuro, mas talvez consiga prever uma certa tendência no Supremo, né, com relação até essa interpretação, caso isso seja levado ao Supremo, não sei se vai ser levado, até o momento não foi levado. Muito bem, mas é um pouco difícil, porque o Supremo, né, o que eu percebo do Supremo Tribunal Federal, é que o Supremo ele tem tido interpretações ao longo dos últimos anos, especialmente aí a partir dos últimos 5 anos, né, 5 anos, até um pouquinho mais, mas 5 anos especialmente, 2016 para frente, portanto, interpretações, digamos, favoráveis à chamada flexibilização das relações de trabalho. Então, interpretações, digamos, que consideram que é interessante haver, em alguns momentos, uma flexibilização, uma redução de alguma situação em prol de uma empregabilidade, em prol desse tipo de coisa. Mas o Supremo, né, e de outro lado, o Supremo, ele tem tido uma interpretação que eu considero bastante protetiva no tema da proteção ao trabalho da mulher e maternidade. Tá? Então, a gente conhece, são temas que são conhecidos, eu não vou ficar aqui falando muito sobre eles, porque imagino que todos já tenham ouvido falar, a questão da estabilidade da gestante, por exemplo, né, que o Supremo bateu o martelo, que basta a confirmação da gravidez, existiu uma tese muito forte patronal, no sentido de que a empregada deveria ter comunicado para o empregador que ela estava gestante quando foi dispensada, né? E essa tese já foi rechaçada. O Supremo Tribunal Federal ele bateu o martelo e falou, a proteção objetiva, a proteção é do nascituro, né? Ou seja, uma vez que se confirme a gravidez, mesmo que o empregador não saiba que a empregada está grávida, essa empregada vai ter a proteção, a estabilidade, a garantia provisória de emprego. Então, a gente percebe que o Supremo ele tem sido bastante protetivo no tema de trabalho da mulher, né, ao passo que ele tem sido, digamos, um pouco mais de vanguarda, ou tem admitido modificações nos outros temas de direitos do trabalho. E aí eu falei isso por quê? Porque quando a gente se depara com essa lei, que é a Lei 14.151, é uma lei que realmente a situação que a gente vive é muito delicada, né? A situação da pandemia no Brasil, especialmente, é uma situação bastante delicada e a gente, é claro que ninguém quer ver, por exemplo, uma grávida, né, correndo risco. Não me entendam errado, eu não estou defendendo isso nem falando isso aqui, né? Mas, por outro lado, também o nosso tema aqui é o tema da diversidade. E aí eu fico imaginando, será que é bom em termos de diversidade? Será que é bom em termos de proteção ao trabalho da mulher, né, como a nossa Constituição impõe lá no artigo 7º? Será que é bom
que haja um ônus tão pesado, especialmente sobre um empregador de pequeno porte, né? Porque a grande empresa, a gente até conversava aqui rapidamente antes, né? É uma empresa de grande porte, é claro que ela vai ter condição de colocar essa empregada em teletrabalho. Então, a gente não tem dúvida com relação a isso. Agora, a gente sabe que a economia brasileira, eu não tenho a estatística, vocês vão saber melhor do que eu isso, mas eu sei que, estatisticamente, o pequeno empresário ele é a grande massa de empregadores, né? Eu não tenho o percentual aqui exatamente para dizer. E aí eu fico me perguntando, será que aquela pequena, aqui o setor do comércio, né? Será que a pequena padaria da esquina, ou será que aquele pequeno salão de cabeleireiro, por exemplo, será que ele vai ter condição de realmente se manter uma gestante afastada durante a gravidez toda? Então, digamos, 9 meses, mais a estabilidade depois de 5 meses, quer dizer, são 14 meses, né? São 14 meses de garantia de emprego. E perceba, a situação é muito delicada realmente. A impressão que eu tenho é que a lei chegou um pouco atrasada, talvez, até me surpreendi, né, porque a lei chega já com 14 meses de pandemia, enfim, a leitura que eu tenho, eu não sei se eu estou sendo inocente ou otimista, mas a leitura que eu tenho é que a gente está chegando no final, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu soube que a vacinação em agosto vai atingir as pessoas de 30 anos. Então, assim, eu acredito que mais um pouco a situação esteja sob controle, né? E talvez até o impacto dessa lei seja menor do que aquele que se está esperando, né? Mas como a professora Volha colocou, pode ser que isso ainda demore muito, né? Enfim, é meio imprevisível a situação. Mas eu quero até colocar uma interpretação, porque essa lei da semana passada, 14.151, ela parece uma lei realmente que foi feita às pressas, né? É uma lei que realmente não é muito, ela peca pela falta de técnica legislativa. E, a meu ver, tá, existe uma interpretação, não estou defendendo nem que é certa nem que é errada essa interpretação, mas eu acho que é uma interpretação que talvez possa ser buscada pelos órgãos patronais, né, aqui na Confederação Nacional do Comércio, por exemplo, né, que tem esse papel, principalmente com a preocupação também com o pequeno empregador, principalmente não com o grande empregador, mas com o pequeno empregador, né. Uma interpretação que eu acho possível, que eu vejo como possível, é a interpretação, porque é uma lei muito simples, né? Eu não estou com ela aqui na tela, infelizmente, mas é fácil, vocês podem colocar no Google aí, Lei 14.151. Ela tem um artigo e um parágrafo único, né? É um artigo e um parágrafo, só a lei. E aí, uma interpretação que eu vejo como possível é a interpretação de dizer que o caput desse dispositivo ele deve ser interpretado em conjunto com o parágrafo único. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que o parágrafo único é o parágrafo que determina que a empregada afastada, nos termos desse dispositivo, essa empregada ela ficará à disposição para o teletrabalho, etc., coisa e tal, como a Volha já explicou aqui. Então, eu não acho descabido, eu acho possível uma interpretação de que o caput, nesse caso, quer dizer, o caput, quando determina o afastamento, ele está pressupondo o parágrafo único, ou seja, ele pressupõe, portanto, que seja possível o afastamento e seja possível a colocação dessa gestante numa atividade telepresencial, num teletrabalho. É como se fosse o parágrafo único, uma premissa do próprio caput. É uma interpretação, talvez, um pouco não ortodoxa, digamos assim, mas é uma interpretação possível. E é uma interpretação que eu acredito que o próprio Supremo Tribunal Federal, eventualmente, se viesse a julgar isso, se vier a julgar isso, a gente não sabe o que vai acontecer, claro, mas é uma interpretação palpável, uma interpretação que eu acho que tem, sim, chance de ser acolhida, né, e talvez até numa interpretação conforme a Constituição. A gente sabe que existe a técnica de interpretação conforme a Constituição, que basicamente ela vai dizer o quê? Olha, sempre que eu tenho uma lei que permite mais de uma interpretação, eu como intérprete, tenho que dar preferência à interpretação que prestigia a Constituição, que respeita a Constituição. E parece ser justamente o caso aqui. Por quê? Porque aí eu vou entrar no tema da diversidade agora, provavelmente dito, né? Porque a partir do momento em que se admite que o pequeno empregador, por exemplo, né, que ele tenha que suportar esse ônus, né, tão longo, isso pode gerar um impacto em termos de discriminação do mercado de trabalho da mulher, enfim, e certamente não é isso que a gente quer e não é isso que o legislador também quis, tá? Então, só essa pequena observação aí com relação a esse tema. E agora eu vou, nem era meu tema aqui, mas eu não podia deixar de falar, porque, enfim, é o tema do momento, né, e tem a ver com discriminação. Então, agora eu vou começar, então, a apresentação. Eu preparei aqui alguns tópicos, e o tema da diversidade é um tema bastante rico, né, já passei ali, inclusive, meus contatos, né, para quem quiser colocar. E quando a gente fala de diversidade, né, é claro que aqui
não me vejam como uma pessoa negativa, uma pessoa que só fala de problema, né? Porque até como a avó costuma falar, a gente no judiciário, a gente vê a coisa quando deu errado já, quando deu problema. Então, o que eu vou passar aqui para vocês é justamente, rapidamente, só uma introduçãozinha, e vou passar alguns casos, algumas situações que podem gerar problemas aqui em termos de relações de trabalho, em termos de risco trabalhista também para o empregador, tá? Então, quando a gente trata do tema da diversidade nesse contexto, né, o tema da diversidade no contexto do Poder Judiciário, isso, claro, vai estar associado à discriminação, né? Porque justamente a diversidade seria uma forma de você evitar a discriminação, né? E antes de falar sobre os casos interessantes, vou falar sobre a questão aqui do empregado transgênero, vou falar sobre a questão de limite de idade, vou falar sobre tatuagem, né, assuntos bem legais aí. Mas, rapidamente, só para a gente situar o tema e contextualizar, né? O que seria a discriminação, então? Em primeiro lugar, o que é a discriminação? E aí, discriminação, é claro que quando a gente escuta a palavra discriminação, a gente logo associa com a discriminação um conteúdo negativo, um conteúdo pejorativo, né? Mas é claro que existe a discriminação positiva também, que é a chamada discriminação compensatória, né, que aí tem a ver com o tema das ações afirmativas, né? Então, justamente isso. Você tem a discriminação positiva, né? Quem fala isso, por exemplo, é o ex-ministro Joaquim Barbosa, lá do Supremo Tribunal Federal, né? Ele escreve muito sobre isso, e ele fala, né? Então, a discriminação ela pode ser positiva, e aí você entra na política de cotas, por exemplo, e outros temas como esse. Mas é claro que a palavra discriminação, geralmente, ela está associada à discriminação odiosa, aquela discriminação, portanto, que é uma distinção que se faz, é um tratamento diferenciado para uma pessoa por um motivo não legítimo, né? Porque a gente tem que perceber isso, quer dizer, eu tratar diferente uma pessoa com base no motivo legítimo, com uma intenção, né, que é uma intenção interessante, isso é válido, né? Então, se cria uma cota, né, eu não vou nem entrar no tema da cota ainda, mas uma cota para uma população desfavorecida, isso é um tratamento discriminatório? É um tratamento discriminatório, mas é uma discriminação que tem, enfim, tem toda uma explicação por trás, e aí por isso seria talvez aceitável, né? E tem tudo a ver também com a isonomia, né, com essa noção de igualdade. Isonomia material e isonomia formal, né? Aquela ideia de isonomia formal é a ideia de que todos são iguais perante a lei, é o que está no caput lá do artigo 5º da nossa Constituição. Isonomia formal, todos são iguais perante a lei. Só que, na verdade, essa igualdade, embora seja uma igualdade importante, é uma igualdade que não é suficiente, né? Então, daí vem aquela ideia até do Aristóteles, né, da igualdade material, ou seja, a igualdade como tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. E é justamente isso, até a interpretação que eu dei, por exemplo, aqui dessa Lei 14.151, tem tudo a ver com isso que eu falei. Por quê? Porque uma lei como essa, né, se eu for interpretar sob o prisma da isonomia formal, eu diria, olha, então todos os empregadores do Brasil, sejam pequenos, sejam grandes, sejam médios, eles vão ter que seguir dessa forma, vão ter que afastar, mesmo que não seja possível colocar em teletrabalho. Talvez uma interpretação numa isonomia material, né, ou seja, eu tenho que verificar a diferença entre, por exemplo, o pequeno empregador, como eu mencionei aqui, a pequena padaria da esquina, que tem 1 ou 2 empregadas, daquele grande empregador que tem 20 mil empregados, é diferente. Então, isso tem a ver com a igualdade. Igualdade não é tratar todo mundo igual, é tratar igual aqueles que são iguais, tratar diferentemente aqueles que são diferentes. Beleza? E isso, enfim, rapidamente aqui, todo mundo já conhece, não vou ficar falando sobre Constituição, mas a nossa Constituição, desde o preâmbulo, né, está aqui não sei se o pessoal está conseguindo ver na tela a apresentação, não? Está vendo, né? Beleza. Exato. Então, assim, a nossa Constituição, eu não vou ficar lendo aqui, claro, mas eu até sublinhei para facilitar, a nossa Constituição, ela prevê, já no preâmbulo da Constituição, quer dizer, a base da Constituição, ali, antes de começar o texto da Constituição, a Constituição já coloca que o objetivo do Brasil, da República Federativa do Brasil, é construir uma sociedade sem preconceitos, né? Tem tudo a ver com a diversidade isso. A dignidade da pessoa humana também está ali, né? Outra situação, objetivos fundamentais, o artigo 3º da nossa Constituição, artigo 3º, inciso 4º, né? Objetivo fundamental do nosso país, promover o bem de todos. Promover, e perceba aqui o verbo promover, né? Isso quer dizer que não é uma atitude passiva, não é uma atitude só simplesmente de assistir e de não tratar, então tratar com uma igualdade formal, como eu falei aqui. É uma isonomia material, ou seja, é promover, é uma função promocional do Estado, né? Do Estado e também até das pessoas em geral, da sociedade. A gente não pode pensar que tudo é atribuição do Estado, pelo contrário, a sociedade civil ela tem um papel muito importante também.
promover o bem de todos, portanto, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, isso está na nossa Constituição também, isso em termos de direitos fundamentais, quer dizer, se aplica não só nas relações de trabalho. Outra situação da Constituição, aí já especificamente no campo trabalhista, o artigo 7º, que menciona os direitos especificamente trabalhistas, né? E aí você tem várias situações ali de discriminação e de igualdade. Por exemplo, ali a questão da igualdade salarial, né, da proibição, o inciso 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e a critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, você vê a necessidade de promoção do trabalho do portador de deficiência, né, a questão do trabalho manual. Enfim, a gente tem na Constituição vários dispositivos com relação a isso. E aí, rapidamente ainda, antes de entrar nos casos aqui, estou passando rápido de propósito aqui, para poder falar os casos mais interessantes, né, que são os mais polêmicos. A gente tem que perceber que, se a discriminação, né, se o preconceito já é uma realidade no Brasil, em geral, digamos, nas relações normais, cotidianas, com muito mais razão, com muito mais força nas relações de trabalho, né, especialmente nas relações que são relações assimétricas. Porque, é claro, né, uma coisa, por exemplo, é uma pessoa, digamos, um civil, vamos dizer assim, né, uma pessoa do povo, discriminar, né? Se ele discriminar uma pessoa, ou se ele falar alguma piadinha de mau gosto, por exemplo, para outra pessoa que vai se sentir discriminada, é claro que isso não está certo, não estou falando que está certo, isso está errado, mas o impacto é muito menor. Agora, é claro que, numa relação de poder, né, se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que seja um representante de um poder da República, por exemplo, né, seja uma autoridade, seja, por exemplo, o presidente ou o executivo de uma empresa, né, é claro que o impacto de uma fala vai ser muito maior, né, vai ser muito maior. Então, isso, claro que as empresas, né, principalmente as grandes, e também as pequenas, mas as grandes principalmente, elas têm que atentar a isso, né, e hoje em dia eu sei que existe a preocupação muito grande com compliance, com a busca de práticas que vão evitar, né, que se cometam alguns equívocos, né? E isso tem que ficar muito claro, porque uma falha cometida por um sujeito que está na base da pirâmide, ela vai ser muito menos grave do que uma falha cometida por alguém que está no topo da pirâmide, né? Isso é uma verdade. De outro lado também, o trabalho, a gente sabe, o trabalho, né, e a gente tem exemplos aqui, eu não vou entrar porque talvez a própria autora da ideia, eu acho que vai falar aqui para nós, a Luísa Trajano, né, mas o trabalho é um instrumento de inserção, é um instrumento de promoção da diversidade, né, de trazer realmente, enfim, pessoas com diferentes visões, pessoas de diferentes origens, né, e o trabalho ele é um instrumento de dignificação, claro, e um instrumento que vai permitir essa promoção da diversidade. Um detalhezinho também com relação à visão do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema da diversidade, da discriminação, o Supremo tem vários precedentes, tá, em que ele declara a inconstitucionalidade de leis estaduais que tratam sobre discriminação nas relações de trabalho. Aí você pode pensar, Felipe, mas por quê? Uma lei estadual, por exemplo, que veda a discriminação com relação a pessoas negras, digamos, ou com relação a homossexuais, ou com relação a qualquer grupo minoritário na relação de trabalho. Essa lei não seria uma lei interessante do ponto de vista da isonomia que você comentou? Sim, é uma lei interessante, mas o Supremo entra aqui nessa análise com aquela visão da inconstitucionalidade formal, ou seja, porque somente a União, somente o governo federal, digamos assim, pode legislar sobre direito do trabalho, né? Então não é possível que se tenha uma lei estadual sobre matéria trabalhista, ainda que seja um tema de discriminação, ainda que seja um tema tão importante, tão relevante, né? Então qualquer lei estadual que vier a aparecer, e a gente tem vários exemplos aqui, a própria CNC, eu sei que já foi autora de diversas ações diretas de inconstitucionalidade contra essas leis, né, estaduais, né? Não é que a CNC seja contra a lei, claro que não é contra a lei, mas é porque o Estado não tem competência para legislar sobre aquilo. Existe um pacto federativo e é claro que as relações de trabalho elas são reguladas de maneira uniforme em todo o território nacional, né? Então esse que é o motivo, só para a gente entender. Outra situação, tá? Só para a gente, antes de entrar agora nos casos, né? Uma teoria que o Supremo usa bastante, teoria do impacto desproporcional. O que significa isso? Significa que algumas medidas que o Estado, ou então o governo, ou então o empregador pode adotar, são medidas que podem parecer neutras, aparentemente, são medidas que aparentemente não prejudicam nem beneficiam nenhum grupo, mas são medidas que vão causar um impacto desproporcional para determinado segmento, determinado setor, tá? Por exemplo, aqui, caso que já chegou na jurisprudência do Supremo e também do Tribunal Superior do Trabalho. Será que o empregador, por exemplo, pode colocar uma limitação de altura
Ele pode falar assim, olha, eu não vou contratar empregados do sexo masculino que meçam menos de 1,60 m de altura. Será que isso é possível? Essa discussão já chegou nos tribunais. E a resposta que se dá é a seguinte, depende do caso. Então, como regra geral, não vai ser possível. Uma cláusula como essa, seja num edital de concurso público, seja numa seleção de um empregador privado, vai ser uma cláusula nitidamente inconstitucional, porque ela viola, quer dizer, você não tem um fundamento para isso. Só que, em alguns casos, pode ser legítima. Assim, imagina uma pessoa que trabalha com segurança pública. Eu sei que em concursos, por exemplo, de polícias militares, em alguns vem essa situação de altura. E aí, digamos que é uma pessoa que está na linha de frente, ela está no combate, e talvez exista, aí realmente tem que ver cada caso, mas pode ser que exista algum fundamento, ali, algum estudo científico até, que demonstre que aquela pessoa, por exemplo, pelo peso também, que aquela pessoa não vai ter condição, por exemplo, de segurar um fuzil, uma arma que é muito pesada. Então, perceba, nesse caso vai ser uma discriminação, sim, mas é uma discriminação que é fundada, que tem um motivo. Então, ela vai ser lícita. Então, esse é um conceito que vem, inclusive, dos tribunais americanos, que o Brasil importou, digamos assim, até coloquei ali, é business necessity, necessidade do negócio. Então, é claro que eu não posso publicar um anúncio de emprego dizendo, olha, não vou contratar empregadas mulheres. Claro, só vou contratar empregados homens. Não, isso vai ser inconstitucional, vai ser ilegal, vai gerar um dano moral, vai gerar uma repercussão ruim para aquela empresa. Mas é claro, imagina uma situação, por exemplo, Luciano, uma situação de digamos, um empregador, uma situação de um trabalhador que vai ter que ser guarda penitenciário em um presídio masculino. Você não pode aceitar com uma mulher, de repente uma mulher que vai entrar naquele presídio e a situação não vai ser boa para ela ali. Então, é claro que nesse caso vai ser uma situação interessante, é uma situação que é justificável. Então, necessidade do negócio, essa que é a expressão-chave aí com relação a esse tema. Bom, e aí, dito isso, vamos partir aqui para algumas situações pontuais e alguns casos pontuais que o Supremo Tribunal Federal já analisou e também vou comentar algumas situações do TST também, tá? E aí colocando, talvez, alguns pontos sensíveis. Um ponto, rapidamente aqui, porque esse ponto já está superado pela reforma trabalhista de 2017, é o intervalo especial da mulher, o intervalo do artigo 384 da CLT. Para quem não lembra, aquele intervalo de 15 minutos antes da prorrogação da jornada. Então, se a mulher fosse fazer a hora extra, ela deveria ficar 15 minutos de intervalo não remunerado, não pago, portanto, e aí só depois disso é que ela poderia começar a jornada extraordinária. O Supremo declarou esse dispositivo, para mim, e aqui isso reforça o que eu falei anteriormente, sobre o Supremo ser protetivo em matéria de trabalho da mulher, especialmente. Por quê? Porque o Supremo ele declarou esse dispositivo constitucional, declarou esse dispositivo válido, portanto. É claro que isso acaba perdendo objeto, como eu falei, porque a reforma trabalhista ela suprimiu esse intervalo, a meu ver, suprimiu bem. Eu sempre fui contrário, eu sempre considerei inconstitucional esse dispositivo. Tá? Por quê? Porque criava uma situação, na verdade, que com o pretexto de proteger a mulher, acabava criando, a meu ver, na minha leitura, sempre respeitando quem pensa diferente, claro, mas criava uma situação que prejudicava a própria mulher. Por quê? Porque a mulher, para fazer a hora extra, ela tinha que ficar 15 minutos ali sem fazer nada e sem ganhar. Isso quer dizer que a mulher ela ia chegar 15 minutos depois do seu colega homem, ela ia sair da empresa 15 minutos depois do seu colega homem, que fosse fazer a mesma hora extra. Então, perceba, qual a lógica disso? Será que tem um fundamento? E não existem estudos científicos que na biologia ou na medicina que demonstrem que a mulher seja frágil a ponto de não poder fazer uma jornada maior que 8 horas, ao passo que o homem pode direto. Então, é um dispositivo que, a meu ver, foi bem revogado pela reforma em 2017 e não existe mais, mas isso mostra que o Supremo, então, vem com uma linha bastante protetiva do trabalho da mulher. E talvez, então, com a Lei 14.151 que eu mencionei, a gente tenha até alguma surpresa lá. Tá? Vamos passar para outra situação muito polêmica também, que chegou na jurisprudência do Supremo, não com relação ao empregador privado, chegou com relação aos empregadores públicos, com relação ao Estado empregador, digamos assim, que é das cotas raciais. Tem 2 julgados que eu mencionei ali na tela, a DPF 186 e a DPF 41, um com relação a cotas raciais em universidades públicas e o outro com relação a cotas em concursos públicos. Então, o entendimento do Supremo foi no sentido de que é válido, de que é constitucional, sim, o estabelecimento de cotas no setor público. Tá? E aí, eu coloquei isso aqui por quê? Eu coloquei isso porque existe uma discussão muito interessante sobre as cotas raciais na iniciativa privada.
Existe uma lei, não sei se todos conhecem, né, é uma lei pouco conhecida, que é o Estatuto da Igualdade Racial, é a Lei 12.288 de 2010. Tem um artigo ali, que eu coloquei também na tela, que é o artigo 39, que ele menciona, eu até sublinhei para facilitar, o poder público promoverá, mais uma vez aqui o verbo promocional, né, a ideia promocional, a ideia de atitudes para você promover a igualdade, né? Então, promoverá ações que assegurem igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, tá? E aí, a parte que eu sublinhei, inclusive o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Ou seja, essa lei, portanto, meus amigos e minhas amigas, ela não está estabelecendo uma cota na iniciativa privada, não é isso que ela coloca. Mas ela prevê que o Estado pode incentivar de alguma forma, e até, a meu ver, deveria incentivar, porque a lei é mandatória, né, ela fala promoverá, é no imperativo o verbo, né, o Estado ele deve incentivar, então, que as empresas privadas também promovam justamente o nosso tema aqui, a diversidade, né, diversidade. E a diversidade passa, claro, pela questão racial, né, que é uma questão existente no Brasil, né? Eu não vou entrar aqui nesse mérito do Brasil, comparar com os Estados Unidos, como se faz às vezes, são realidades diferentes. Mas é evidente que existe uma questão racial no Brasil, sim, né? Existe uma questão racial no Brasil, sim. Isso aí, estatisticamente, a própria CNC já participou de estudos que mostram isso, né? Que mostram, por exemplo, que a população negra, a faixa salarial, em geral, vai ser menor, né? Então, é claro que isso é uma desigualdade histórica e que cabe a toda a sociedade, ao Estado, também colaborar com isso para que a gente tente, no futuro, quem sabe, né, chegar a um cenário realmente de diversidade, chegar a um cenário mais igualitário, né, mais justo. Então, é claro que o Estado brasileiro ele pode incentivar. Até o momento, a gente não tem uma regulamentação, uma portaria, digamos, né, algum ato do Poder Executivo que cria esse incentivo à existência de cotas na iniciativa privada. A gente não tem ainda isso no Brasil. Então, tem a previsão legal que admite, mas que, digamos assim, não foi implementada ainda, né? É uma situação que está ali naquele vácuo. Mas, a qualquer momento, ela vai acontecer. Mas, independentemente do Estado brasileiro incentivar ou não, o próprio empregador ele pode ter essa iniciativa, né? É uma iniciativa bacana, principalmente nas grandes empresas. E tem o caso paradigmático aqui da Magazine Luiza, né? Enfim, que a presidente vem aqui falar, inclusive, não sei se ela vai falar sobre isso, enfim, mas é um exemplo bem interessante, né, de iniciativa da própria empresa para promover uma coisa que a lei colocou, mas que não foi implementada na prática. Eu acho bem interessante isso. Outra situação, passando adiante aqui, que o Supremo Tribunal Federal também decidiu. Tatuagem, né, foi decidido em repercussão geral pelo Supremo, que não é possível também com relação ao concurso público, também com relação à admissão na esfera pública, né, mas o raciocínio também que se aplica no público se aplica no privado, aqui não tem nenhuma diferenciação, né, que é a questão de tatuagem. E o Supremo decidiu que editais de concurso público não podem criar restrições para pessoas que tenham tatuagem, né? Então, assim, essa discriminação de tatuagem é uma situação que eu já acho que já é bem superada, talvez, aí no nosso cotidiano, né? Eu acho que antigamente talvez existisse mais uma discriminação, né? Hoje em dia, realmente, a gente vê que não, eu pelo menos, não vejo isso, né? Eu não tenho tatuagem, mas também, se tivesse, não tem nenhum problema, e eu acho que as pessoas não discriminam, enfim. Mas eu acho que já existiu discriminação, e aí, por isso chegou ao judiciário. E é claro que a tatuagem não pode ser um fator de discriminação, né? Seria uma discriminação odiosa. Eu não posso deixar de contratar uma pessoa, né, seja na esfera pública ou privada, porque ele tem uma tatuagem. Agora, é claro que a gente está trabalhando com o universo do direito, né? E é claro que aqui a gente tem a questão do bom senso, da razoabilidade e do caso concreto. Então, evidentemente, em algumas situações, digamos que seja uma pessoa que tem uma tatuagem de uma suástica, né? Aquele símbolo nazista, né? É claro que num caso como esse, se o empregador ou se o setor público deixar de contratar por esse motivo é legítimo, né? Por quê? Porque a liberdade de expressão e a questão da suástica, etc., né? Isso não, digamos assim, não protege discursos de ódio, né? Eu não posso levantar uma bandeira dizendo que todo mundo tem que morrer ou determinada religião tem que morrer e dizer que isso é liberdade de expressão. Não é, né? Então, é claro que tem que saber diferenciar. Então, é isso. Então, em princípio, a tatuagem não vai ser um fator de discriminação, mas, se houver uma situação como essa que eu falei, seria possível, sim, discriminar, e seria possível não admitir com base nesse motivo, inclusive, tá? Outra situação que eu botei aqui, né, eu botei até a da nacionalidade. Eu vou comentar a nacionalidade rapidamente, mas eu vou até aproveitar o gancho aqui e falar uma outra situação que talvez seja mais polêmica ainda, que é a do empregado, da empregada transgênero.
aquele que muda de sexo, né? Que é uma situação que talvez seja nova, né? Pelo menos assim, em termos de comparando com a história da humanidade, é uma situação relativamente nova. Muito bem. Com relação à nacionalidade, o Supremo já decidiu, né, que a nacionalidade, eu não sei se aqui tem alguma federação, algum empresário que tenha empregados, provavelmente sim, né, com empregados estrangeiros ou com atuação em multinacionais, por exemplo, e isso pode gerar, às vezes já gerou, né, e gera de vez em quando uma certa discussão. Então, o caso que o Supremo julgou era o seguinte: era uma companhia aérea e a companhia aérea tinha um regulamento que previa, olha, para os empregados franceses, que são os da nossa sede, eles vão ter direito a isso, isso, aquilo, outro. Tá? Quem não for francês não tem direito a nada disso. Ou seja, um tratamento diferenciado em função da nacionalidade. Né? Então, quem é francês se deu bem, quem não é francês se deu mal. Né? E aí o Supremo chegou, a meu ver, que muito corretamente, e falou, não, isso não é possível, isso é uma discriminação que no nosso ordenamento brasileiro isso não é admitido. Artigo 5º da Constituição, né? Não tem fundamento para essa discriminação. Então, se você admite um francês, se você admite um alemão ou um brasileiro no Brasil, em território nacional, vai se aplicar a nossa legislação, e a nossa legislação não admite essa diferenciação. E é claro que, nesse caso, esse empregado é prejudicado, né, por ser brasileiro, por exemplo, né, ou por ter uma outra nacionalidade, se for o caso aqui, ele pode postular isso no judiciário, sim, tá? Então, digamos, o empresário que contrata brasileiros, mas eles têm empregados de outro lugar, por exemplo, de outro país, e aí ele dá um tratamento pior para esses empregados do outro país. Né? Esses empregados do outro país, eles poderiam, sim, em tese, acionar a Justiça do Trabalho no Brasil, pedindo uma equiparação, pedindo uma isonomia com o empregado brasileiro. É possível? É possível, sim. Tá? Então, nacionalidade não vai ser um critério para discriminação na relação de trabalho jamais. E aí, eu não coloquei aqui, né, porque, na verdade, é um tema que não foi julgado ainda, mas é um tema que é de muito interesse, né, e é um tema que não acontece muito, não é muito comum, não sei se já viram isso, quem me escuta aí, mas é um tema que eu já tenho alguns casos na jurisprudência já, que é o empregado transgênero. E a discussão principal aqui é a seguinte: empregado transgênero, aquele empregado, portanto, que muda de sexo, né, ele não se identifica com o sexo biológico, portanto, e ele até, né, muda o documento dele, por exemplo, ele muda de nome, tem a questão do nome social, eu realmente confesso que não sou especialista nisso. Mas ele mudou de nome, por exemplo, né, e aí vem aquela discussão, se identifica como mulher, nasceu como homem, mas se identifica como mulher. E aí esse empregado, essa empregada, né, transgênero, eu tenho até dúvida de como falar, desculpa, eu realmente, às vezes eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho que seria empregada, né, se identifica como mulher, vai ser empregada, na verdade, né. Então, se identifica como mulher empregada. E a discussão é a seguinte: e aí? Essa pessoa, ela vai entrar em qual banheiro na empresa? No banheiro masculino ou no banheiro feminino? Né? Isso já apareceu, por incrível que pareça, já apareceu discussão. É claro que esse é o tipo de discussão que vai aparecer para as grandes empresas, né? Vai aparecer numa empresa que tenha muito empregado, e aí você vai ter transgêneros ali. Né? Geralmente, o pequeno empregador, dificilmente isso vai acontecer, não vai ter essa realidade. Mas isso aconteceu, né? E aí tem uma sentença, tem uma decisão, inclusive, do Rio de Janeiro, aqui, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que deferiu uma indenização por danos morais, porque essa empregada transgênero, ela foi impossibilitada de usar o banheiro feminino. Tá? E aí você vai falar, Felipe, mas espera aí, né? Um empregado transgênero, mas ela é homem, mas está no corpo de mulher e se identifica como mulher. Né? Será que isso não vai gerar um constrangimento também para as mulheres que vão estar no banheiro feminino? Né? E essa foi a alegação da empresa, inclusive, né? nesse caso que eu estou comentando aqui, que é uma situação que nem sei se teve recurso, enfim, mas é um caso que é facilmente encontrável aí na internet. E aí vem a dúvida, bom, é claro que isso pode gerar um constrangimento, sim, talvez, né? É uma situação muito delicada também para o empregador, porque ele faz o quê? As empregadas vão lá e reclamam para ele, olha, a gente não quer porque a gente sente que não é uma mulher que está ali com a gente, a gente fica constrangida. E aí também essa empregada transgênero, ela vai no banheiro masculino e também ela fica constrangida ali, ela é objeto de piada. Né? Aí o empregador pensa o seguinte, eu vou construir um terceiro banheiro. Não, aí é pior ainda. Aí é pior ainda. Porque se você constrói um terceiro banheiro, é como se você, não sei, eu acho que isso pode dar a impressão que está discriminando, está colocando como se fosse uma pessoa diferente das outras, sabe? Compliance, da educação para não discriminação, né? Dos próprios funcionários entenderem essa situação, porque se ela se vê como mulher, se identifica como mulher, ela deve usar um banheiro feminino. Deve usar o banheiro feminino.
Exatamente. Então, assim, a visão que eu vejo prevalecer, eu não vou nem entrar no mérito se é certo ou errado. Eu sei que esse é um tema muito polêmico, eu tenho a minha opinião pessoal com relação a isso, mas eu até prefiro nem falar aqui, porque é um tema novo, né? a gente tem que refletir sobre isso. E você falou das grandes empresas, mas eu imagino que cada vez mais é um tema que também vai estar no universo de médias e pequenas empresas. Porque né? é uma situação que vai começando a acontecer mais, né? Exatamente. É verdade, tem esse aspecto mesmo. Então, assim, mas em termos de compliance, né, em termos de visão do judiciário, né, eu não estou falando que eu concordo nem que eu discordo, mas em termos de visão do judiciário, me parece que a visão prevalecente é essa, sim, de que se ela se identifica como mulher, ela vai usar o banheiro feminino, tá? E aí cabe, claro, uma coisa de compliance, cabe uma conversa, né? E, enfim, para que você evite qualquer situação de discriminação e de constrangimento, né? Mas assim, é claro que isso também não pode ser bagunça, né? Porque talvez a crítica que se possa fazer é o seguinte: então basta o cara chegar, amanhã eu estou vestido de mulher, eu sou mulher. Não é assim também. É claro que tem toda uma coisa por trás, então assim, ele vai mudar de nome, né? vai mudar o nome social e tal, até o documento de identificação, e aí, nesse caso, me parece que é uma coisa séria, né? Se é uma coisa séria, eu acho que realmente a tendência vai ser essa de usar o banheiro do sexo com o qual ela se identifica. Tá? Muito bem, idade também, né? Com relação a limites de idade, mesma situação, né? Limites de idade, o raciocínio é parecido com o da tatuagem, então não é possível qualquer discriminação em função da idade, é claro, salvo se for uma situação em que se justifique, uma situação, por exemplo, digamos em que aquele tipo de trabalho, aquele tipo de função seja incompatível, né, com uma idade mais avançada, e aí, nesse caso, seria possível colocar uma restrição etária. Outra discussão, também muito interessante, essa chegou até o Tribunal Superior do Trabalho já, com relação aos antecedentes criminais, né? Essa aí sempre é perguntado, sempre é colocado. E aí, será que o futuro empregador, quando ele vai contratar, será que ele pode buscar antecedentes criminais daquele candidato ao emprego, para saber se aquele candidato ou candidata ao emprego já respondeu a algum processo criminal, já foi condenado, já foi preso por algum motivo? E aí, enfim, isso aqui eu até coloquei, né, isso foi julgado até pelo Supremo Tribunal Federal também, em repercussão geral, com relação ao setor público, né, e com relação ao setor público eles colocaram que o simples fato de responder a inquérito ou ação penal não seria motivo legítimo. Né? Então, veja que o Supremo não bateu o martelo com relação àquele candidato a concurso público que já foi condenado. Tá? Ele está falando aqui do que responde a inquérito ou ação penal, que é uma situação diferente. Mas, puxando aqui para a iniciativa privada, coloquei, está um pouco longo ali, mas só para ter referência do julgado. Né? Um julgado do Tribunal Superior do Trabalho, de 2017, e é um julgado do Tribunal Superior do Trabalho que é vinculativo, que é obrigatório para o juiz do trabalho, porque é um julgado tomado lá no incidente de recurso repetitivo. Né? Portanto, é um julgamento que é obrigatório, os juízes do trabalho devem seguir esse julgamento. E o TST definiu o seguinte: olha, em princípio, como regra geral, não é possível que o empregador busque a ficha de antecedentes criminais do candidato ao emprego. Tá? Isso, em princípio, não vai ser um motivo legítimo. Tá? Por quê? Porque se aquele cidadão já respondeu pelo crime, se ele já foi condenado, já cumpriu a pena, enfim, ele já pagou a sua dívida com a justiça. Né? É mais ou menos assim que se entende. Né? E até com essa coisa de ressocialização, etc., coisa e tal. Né? Agora, se criou também aqui uma exceção. O julgado coloca uma exceção, que é uma exceção muito importante, que ele coloca, olha, de acordo com o tipo de função, aqui realmente teria que ler o acordo, mas a ideia é a seguinte: de acordo com o tipo de função, o tipo de trabalho que vai ser desenvolvido, né, de acordo com o tipo de crime também que foi cometido, vai ser possível, sim, que esse empregador ele busque antecedentes criminais desse candidato ao emprego e também até que ele rejeite, né, esse candidato ao emprego com base nesse motivo. Então, uma situação que sempre perguntam, né, uma situação muito sensível, muito delicada, né, uma futura babá, uma candidata a babá, né, de bebês, por exemplo, de crianças pequenas que são indefesas, que não têm sequer como se defender, como se comunicar, às vezes estão sendo maltratadas ou abusadas ou qualquer coisa que seja. Né? Então, nesse caso, é claro que vai ser possível que o futuro empregador, né, no processo de seleção, que ele busque para saber se aquela babá já foi condenada, por exemplo, porque ela espancou uma criança antes. E é claro, aí vai ser um motivo legítimo. A gente tem uma representação, por exemplo, dos empresários do setor de segurança privada.
tem alguma diferenciação? Eles podem verificar isso? Sim, certamente. É um setor sensível também, porque, digamos, segurança privada, ele vai estar envolvido com o patrimônio diretamente do empregador. Aí imagina se esse empregador, se ele vai contratar um empregado condenado por um crime contra o patrimônio, um crime de furto. Ele furtou, ele roubou um outro empregador anterior, foi condenado, ficou preso 6 meses a 1 ano e saiu depois. Né? Então, assim, é claro que nesse caso parece possível, parece que está na exceção ali. Né? Então, assim, se o crime cometido, né, e aí seja o empregado, a pessoa tendo cumprido pena ou não, mas se o crime cometido, de alguma forma, tem relação ali, ele pode ter algum impacto na relação de trabalho, tem alguma coisa a ver, a meu ver, é possível sim que se faça essa busca, né, e se deixe de contratar, inclusive com base nesse motivo. Perfeito. Deixa eu ver. Tem só mais um tema, meu tempo está acabando aqui, só um último tema, que é um tema também que eu sei que é mais para as médias e grandes empresas, né, e é um tema muito delicado, que é o tema da proteção dos deficientes, as cotas de deficientes. Né, e a gente sabe que a nossa legislação estabelece para empresas com mais de 100 empregados, aí tem que ter um percentual lá de pessoas deficientes, né, como se usa a nomenclatura hoje. E aí, né, a discussão é a seguinte, tem vários processos com relação a isso, e o TST já decidiu, a meu ver, decidiu bem aqui nesse tema, que é aquela situação em que o empregador tenta de tudo. O empregador ele vai lá e publica edital, ele publica no jornal, ele oferece a vaga de emprego para tentar colocar uma pessoa com deficiência naquela vaga da cota de deficiência. Ele faz de tudo que ele pode, né? Ele é diligente, enfim, realmente ele toma as medidas cabíveis. Mas esse empregador não consegue encontrar uma pessoa apta a trabalhar, uma pessoa que aceite o emprego, enfim, e que seja portadora de deficiência para aquela função. E aí, às vezes, já aparece uma ação coletiva, uma ação, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho ou do sindicato profissional, pedindo uma condenação desse empregador dessa empresa a um dano moral coletivo, porque ele não observou a questão da cota de deficiente. Ora, é claro que nesse caso aí, em termos de compliance, em termos de estratégia da empresa, né, ela tem que ter os cuidados. Então, assim, ela vai tentar promover a diversidade, ela vai mostrar através de anúncios em jornais, através de colocações no site, por exemplo, vai documentar tudo. Né? E se ela fez tudo que estava ao alcance dela, é claro que não parece justo, não parece correto que ela seja condenada por isso. Né? Seria uma punição, a meu ver, injusta. E a Justiça do Trabalho caminha para esse entendimento. Tá? O Tribunal Superior do Trabalho ele já tem várias decisões aqui, coloquei uma, por exemplo, na tela ali, com esse entendimento. Então é isso, gente. Falei um pouco rápido aqui, porque eram muitos temas, eu não queria deixar de falar, deu certinho, consegui falar todos que eu queria. Foi ótimo. Não sei se tem alguma pergunta aí, Luciana. Temos sim. O Lucas, ele pergunta, e os fumantes, como abordar essa questão, inclusive as problemáticas pausas no trabalho sem causar discriminação? É possível impedir ou determinar a pausa no cartão de ponto? Olha, pergunta bem interessante, do fumante. Né? E aí imagina o fumante num ambiente que ele não tem onde sair para fumar, né? Ou não pode parar para fumar. Esse é o típico tema que é interessante. A gente está aqui na Comissão de Negociação Coletiva do Comércio. Esse é um típico tema interessantíssimo para ser colocado numa convenção, num acordo coletivo. Né? Colocar, olha, intervalos adicionais. Porque, em geral, os intervalos adicionais, né, quando o empregador concede espontaneamente, esses intervalos adicionais eles não se computam, ou melhor, eles se computam na jornada. Então, digamos, o trabalhador trabalha 8 horas, com mais 1 hora de intervalo. Se o empregador espontaneamente concede 15 minutos de pausa, né, esses 15 minutos são tempo trabalhado. Para todos os fins, né, pela lei, pelo judiciário, vão ser considerados tempo trabalhado. Né? E aí, portanto, para o empregador poder conceder isso, a não ser que o empregador queira conceder um tempo adicional. Né? Tem alguns até que fazem isso, eu acho que é bem legal. Mas, assim, se o empregador não quiser fazer isso, ele não quiser conceder, a meu ver, só com negociação coletiva. E aí poderia colocar negociação coletiva estabelecendo, olha, para os empregados fumantes, aí não sei, teria que conversar e pensar, mas um exemplo aqui, eles vão ter direito, caso queiram, a 3 pausas de 10 minutos durante o dia, ou sei lá, 5 pausas eu não sei o tempo que se leva para fumar, porque eu não fumo, graças a Deus, mas assim, 5 minutos a cada tantas horas, e esse tempo não vai ser computado. Então, eu acho que é uma matéria bem legal para a convenção coletiva. Se não tiver em convenção coletiva, aí entra naquela discussão. Em geral, a Justiça do Trabalho não vai aceitar, salvo se for o empregado chamado hipersuficiente, aquele que ganha mais de, hoje em dia, uns 13 mil reais ali, mais ou menos, que é o dobro do teto do INSS. Né? Salvo se for esse caso, esse cara que ganha mais, ele pode negociar individualmente com o patrão.
Se ele ganhar menos, em geral, essa negociação do tempo de intervalo, em geral, ela vai ser, a tendência é que ela seja considerada inválida. E aí, portanto, aquele tempo ali é um tempo trabalhado. Tá? Mas essa discriminação, por exemplo, não pode ser feita na hora de contratar? Não, por ser fumante, a meu ver, não seria um motivo legítimo. Perfeito. Gente, a gente agradece aqui sua presença, a presença do Felipe Bernardes, todos os esclarecimentos, foi ótimo.